E aí, você consegue deixar de fazer alguma coisa pelo outro? Você consegue deixar de fazer alguma coisa que é bacana, que é importante para você pelo outro? Seja pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelo seu familiar, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pai, pelo seu colega de trabalho? E aí, você consegue praticar a renúncia dentro dos seus relacionamentos? Ou não, você é aquela pessoa que, não, eu não deixo de fazer nada que eu gosto pelo outro, porque o que realmente é importante é que eu faça aquilo que faz sentido para mim. Então, independente se você é um ou outro desses perfis, fica aqui dessa aula que você vai entender qual que é a importância da renúncia dentro dos relacionamentos e como começar a colocar isso em prática de uma maneira que não te cause tanto desconforto. Meu nome é Luiz Júnior e seja muito bem-vindo à aula 31 do Blindagem Emocional. Antes da gente começar, pega o seu fone de ouvido, pega seu caderno, seu papel, sua caneta, curte esse vídeo e envia aí para pelo menos 3 pessoas. Essa é a maneira de você me dizer que esse conteúdo está fazendo sentido para você e que também pode ajudar outras pessoas. Então, vamos lá, bora para a aula. Então, você consegue renunciar pelo outro e acaba que isso é um conflito muito, mas muito comum dentro dos relacionamentos, sejam amorosos ou não. É muito difícil para nós, e eu me coloco nessa situação aqui para falar disso com você. É muito difícil a gente deixar de fazer aquilo que é importante para a gente, para fazer o que é importante às vezes para o outro, né? Para nossa mente isso não faz muito sentido. E isso é uma nova maneira de pensar. Então, se você pensava da outra forma, né, da forma, digamos, mais instintiva, que é fazer aquilo que é importante, que é bacana para você, você precisa entender as dores disso tudo, entender quais são as consequências, os problemas, para depois você começar a mudar esses comportamentos. E é claro, entender uma forma de colocar isso em prática sem anular quem você é. E isso tudo você vai entender durante essa aula. A renúncia, ela nada mais é, simplificando e resumindo a coisa toda, deixar de fazer algo. Vou te dar um exemplo. Às vezes você ia para o futebol na quarta-feira à noite, só que era aniversário, sei lá, de relacionamento, de namoro, ou tinha um aniversário de alguém importante para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, ou tinha uma reunião na empresa, um happy hour na empresa, só que o futebol é uma coisa que você ama, você é apaixonado, e aí você coloca na balança, e aí, será que dá para me deixar de fazer isso hoje, para ir nesse outro compromisso? Então, renúncia é deixar de fazer alguma coisa que é realmente importante para você, para fazer algo que é importante para outra pessoa. Luiz, mas por que é tão difícil renunciar? Por que é tão difícil deixar de fazer algo que é importante pra gente para fazer algo que é importante para o outro? A pergunta e a resposta, elas parecem óbvias. Luiz, é lógico, eu não consigo deixar de fazer alguma coisa que é importante para mim, porque é importante para mim. Na verdade, a resposta não é tão superficial nesse ponto. Na verdade, a todo momento nós estamos buscando satisfazer as nossas próprias vontades. Então, a todo momento a sua mente ela vai estar buscando satisfazer e trazer alguns prazeres próprios. Alguns prazeres, algumas coisas que são bacanas e trazem uma satisfação, uma sensação de conquista para você. Só que quando nós falamos de relacionamento, a gente precisa entender que existe outra ou existem outras pessoas em jogo. E para sua mente, isso tudo não faz sentido. Não faz sentido para sua mente deixar de fazer alguma coisa que verdadeiramente vai ter um resultado, vai ter ali um prazer imediato para fazer algo que talvez faz parte de uma construção. Dentro do relacionamento, pode ser que não faça sentido para você, por exemplo, deixar de fazer alguma coisa que ali na hora é bacana para você, para estar com a sua esposa, estar com o seu esposo, com o seu parceiro, com a sua parceira e ficar naquele momento, às vezes, com ele sem fazer nada. Mas, para ele, estar simplesmente ao seu lado é algo muito importante. E, consequentemente, isso fortalece a relação e traz mais intimidade, traz mais saúde para essas relações. Então, entenda que às vezes nem sempre o resultado, a recompensa, ela vai ser imediata. E a recompensa ela é relativa de uma pessoa para outra. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa que é bacana pra gente para fazer pro outro,
A recompensa do outro não é a mesma que é para você. Então, às vezes assistir um filme com seu parceiro, com a sua parceira, com seu familiar, para ele pode estar trazendo uma sensação maravilhosa e para você está sendo simplesmente um filme ou está sendo simplesmente um momento sem fazer nada. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro para entender que aquilo é verdadeiramente muito importante para ele e que para você não pode ter, às vezes não tenha a mesma importância ou na verdade não tenha nem uma relevância ou significância tão grande. Nós, como seres saudáveis, nós queremos e precisamos estar conectados com outras pessoas. Cada perfil, cada tipo de pessoa em um nível diferente, mas todos nós precisamos estar conectados com pessoas. Então, a solução é a gente começar a deixar de fazer algumas coisas que não são tão importantes para a gente. E daqui a pouco eu vou te ensinar como é que você vai colocar isso na prática. Muitas das vezes a gente começa a pensar que nós iremos deixar de fazer algumas coisas que são mega, ultra, power importantes e que está no topo ali da nossa cadeia, né? E acaba que não é isso, ou pelo menos não seria esse o melhor começo, o melhor caminho. Se você, por exemplo, é um homem que é apaixonado, por exemplo, por futebol e joga futebol 3, 4, 5 vezes na semana, a renúncia, ela não é deixar de jogar o futebol ou deixar de jogar o futebol no dia que você mais gosta, ou no dia que é mais bacana, no dia que é mais legal. A renúncia, ela está em você começar, por exemplo, a trocar o dia que você menos gosta, ou o dia que vai menos pessoas, ou o dia que você estaria mais cansado, para que você possa compartilhar esse tempo e fazer algo com a pessoa que está ao seu redor, a pessoa que está com você, que é algo que é importante para ela. Então, você deixa de doar aquele tempo para você em específico, para fazer uma ação individual sua e doa esse tempo para que vocês possam fazer alguma coisa que é importante para o outro. Mas no final das contas, ambos vão ganhar. Comece pelas coisas que não são tão bacanas e você vai entender como é que a gente vai colocar isso em prática. Então, o desafio que eu quero trazer para você é fazer uma lista das coisas que são das mais importantes para as menos importantes. E depois pegar uma das últimas atividades, separar esse tempo e doar esse tempo para o outro. Então, pode ser que eu tenha colocado lá, vou dar o meu exemplo. Eu tenho gostado muito de ler de algum tempo para cá. Então, acaba que quando eu poderia estar ainda mais lendo alguma outra coisa, eu tiro esses 30, 40, 50 minutos, 1 hora e, por exemplo, vou assistir uma série com a minha esposa, vou assistir um filme com a minha esposa, vou simplesmente, às vezes, sentar para estar com ela, para fazer, às vezes, uma coisa que ela gosta. Então, é importante isso e lembre-se, não só em relacionamentos amorosos, em qualquer tipo de relacionamento. É muito importante você conseguir se doar, deixar de fazer algumas coisas que são individuais para você e colocar o outro dentro desse projeto e conectar o outro, mostrar para o outro que ele é importante ao ponto de você deixar de fazer alguma coisa sua e fazer alguma coisa junto com ele. Com esse exercício você fortalece vínculos, você se conecta com o outro, você doa um tempo para ele e automaticamente você alimenta a reciprocidade, que é as chances dele fazer isso com você são muito maiores. Casais que têm atitudes e comportamentos muito individuais, quanto mais passam o tempo, mais eles fortalecem esse tipo de comportamento. E acaba que quando uma das pessoas começa a virar essa chave, ela começa a influenciar o outro. E é lógico, nós precisamos de um tempo para que isso aconteça e isso deve ser feito com verdade, isso deve ser feito com amor. Ou seja, eu não vou dedicar o tempo para o outro esperando algo em troca. Eu vou dedicar o tempo para o outro verdadeiramente. Ou seja, eu realmente estou ali porque me faz bem deixar de fazer alguma coisa que é bacana para mim fazer alguma coisa que é legal para ele. Estar com ele me faz bem. E automaticamente eu aumento a probabilidade da reciprocidade, que é ele fazer isso comigo também.
Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, você me envia uma mensagem através da plataforma que você estiver me assistindo. A renúncia, o deixar de fazer algo para você e fazer pelo outro, é o começo, apenas o começo de um aumento, de um fortalecimento, de um grande vínculo entre vocês, seja dentro da sua família, dentro do seu casamento, do seu noivado, do seu namoro. E relacionamento exige relacionamento, ou seja, para você manter uma relação, você precisa se relacionar. Parece redundante, mas é verdade. Então, até amanhã na nossa aula 32. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que esteja te impedindo de colocar o comportamento, nessa forma de pensar, do deixar de fazer algo, da renúncia em prática, me envie uma mensagem através da plataforma que você estiver me assistindo, seja Instagram, YouTube, Facebook. Estou respondendo todas as mensagens. Um beijo enorme no seu coração e até amanhã.